Rapaz, os colegas aqui estão comentando, o Jairo está falando aqui sobre o Alcino Costa, que o Lemuel acabou de falar. E uma coisa interessante, pessoal, para todos vocês, há umas 2 semanas atrás, para ver como o cangaço é empolgante, há umas 2 semanas atrás, um cidadão me mandou uma mensagem dizendo assim: Aderbal, meus filhos querem lhe conhecer, eu sou aqui de Fortaleza. Eu respondi para ele: rapaz, será um prazer. Qual a idade de seus filhos? Olha a minha surpresa. Ele disse que um tinha 7 e outro tinha 8 anos. Eu até estranhei, né? Aí eu perguntei: rapaz, tem 7 e 8 anos? Achei até que era brincadeira. Não são muito novos, não, os dois, para se interessarem nessa ideia. Aí vai que ele me manda a mensagem dos 2 filhos deles falando sobre o cangaço, para vocês verem como é as coisas, né? O cangaço realmente, como muita gente está dizendo aqui, é um tema realmente que empolga desde, como a gente está vendo, de 6 anos a 100 anos de idade. Empolga desde um poeta como o Paulo Moura, a grandes cineastas aí do cinema, da televisão, da literatura, da universidade e de um caipira de Poço Redondo, como era o caso do Alcino. Então, eu acho que esse tema, como o colega disse aqui, é inesgotável. Eu queria até, Lemuel, que você, o Ângelo Paulo, falasse, que muita gente diz, o cangaço não tem mais nada para ser dito. O que é que vocês dizem quando algumas pessoas falam sobre isso? Eu acho que a fonte é inesgotável, né? Eu não queria mais voltar ao assunto, mas só fazendo um complemento ao que o Lemuel falou, a gente se prende muito. A pesquisa, todo tipo de pesquisa, quando é feito por um historiador, né? Ela tem uma certa metodologia, não é isso, Lemuel? Isso atende uma metodologia. O que diferencia o cara que que eu acredito que no começo de tudo, Amaury foi um curioso, que foi pegando gosto pelo tema. Eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso de razão, estou dizendo de imaginação, porque foi quase o meu caso. Eu me tornei um curioso do cangaço, comecei a ler mais sobre o assunto, e os primeiros livros que eu li foi daquele padre Frederico Bezerra Maciel, né, que ele tinha uma seleção de, eu acho que era 6 a 7 livros, que era um clássico. Depois, quando conheci a Glay, e aí fui, e depois o meu próximo livro foi de Pernambucano de Melo, que era um livro muito técnico, porque ele era fiel dentro daquela pesquisa, às datas, né, ao tempo e espaço. Aí chega o livro da Amaury, que já vinham antes de Pernambucano, mas chegaram a mim depois, com as informações adicionais e que eu aprendi na história, que eram fontes primárias. Se eu estiver errado, Lemuel me corrige, que ele é professor de história, que eram aquelas fontes principais que você vai logo absorvendo elas e catalogando, digamos assim. Mas o importante de Amaury foi que ele conseguiu ter a sapiência de um historiador em cruzar essas informações, que o importante é o cruzamento de informação, porque você sai pesquisando algum tema, aí faz amizade com o personagem lá, então você fica até preso para não dizer algo que a pessoa não queira. E o que a Amaury fez de muito bom foi que ele pegou informações de várias pessoas, de vários cangaceiros, vários volantes, coiteiros, coronéis, e cruzou as informações. Isso aí, essa beleza que foi esses clássicos que a Amaury escreveu. Só para a gente, dentro dessa... O pessoal fala muito dessa história de que não tem que ser historiador, né? Mas eu me prendi muito a isso. Por isso que eu... Essa questão de estar esgotado ou não o tema cangaço. Segunda Guerra Mundial está esgotado? Nunca, né? Está esgotado? Religiosidade, por exemplo, Padre Cícero está esgotado? Eu estou fazendo uma pesquisa agora, lá em Santa Catarina, que é o meu pós-doutorado. Veja só, eu estou fazendo um estudo comparativo entre o Caldeirão, do Beato Zé Lourenço, e a Guerra do Contestado. Quer dizer, eu estou cruzando as memórias dos remanescentes da Guerra do Contestado, que ocorreu em 1912, com as memórias do Caldeirão, que foi na década de 30. Lá, eles tinham a figura dos monges. E aqui, nós tínhamos a figura dos beatos, cada um agindo em regiões diferentes, mas diferentes. E eu estou fazendo esse trabalho de confrontação. Por quê? Porque há uma semelhança. Existem diferenças? Existem. Mas existem semelhanças. Como o Estado tratou os dois movimentos, a violência como foi tratada nos dois movimentos, a repercussão em nível nacional e internacional dos movimentos. Então,
A gente poderia muito bem dizer, mas em Guerra do Contestado, ainda tem o que estudar? Tem, gente. Os acontecimentos históricos eles não param. Por quê? As pesquisas que foram realizadas, eu citei aqui inúmeros autores, e eu estou aqui diante de 2 autores e um cineasta, um documentarista que também é autor, deixam lacunas. Se a gente pegar a vasta obra de Antônio Amauri e ler na íntegra, nós vamos encontrar lacunas. O que é a lacuna? É aquilo que o autor deixou de escrever, deixou de falar. Seja proposital, seja por esquecimento, mas ele deixou. Então, cabe a quem vai ler dizer, peraí, Antônio Amauri, Frederico, Ângelo Osmiro, não falaram disso. Eu vou falar. Então, eu vou extrair de sua obra aquilo que você não falou e eu faço uma pesquisa. Eu não concordo com a pessoa dizer assim, já se esgotou o estudo do cangaço. Não se esgotou. E com relação por exemplo, as fontes primárias, Paulo, veja, por isso que a obra de Antônio Amauri e outros contemporâneos dele, nos anos 60 e 70, são importantes, porque eles foram essas fontes. O que eu coloco em dúvida, não com relação a Antônio Amauri, mas em qualquer pesquisador que trabalha com a memória, com a história oral. O que eu coloco em questão é se essas pessoas estão seguindo o método da entrevista que é determinado pela história oral. É isso que eu coloco, que eu critico. Se eu vou a campo entrevistar um ex-cangaceiro, ou um ex-volante, ou uma ex-cangaceira, como eu vou direcionar a minha entrevista? Vai ser indutiva? Se for uma entrevista indutiva, essa memória ela não está correta. Está furada. Está furada. Porque você está induzindo aquele idoso, aquela idosa a dizer aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Justamente. Aí o seu trabalho está descaracterizado. Está descaracterizado. Exatamente. Lemuel, só fazer um parênteses de nós fazermos uma entrevista com o Candeeiro juntos. Lembra? Eu, você e Paulo Gastão passamos um dia inteiro, foi 2, lá em Buíque, gravando com o Candeeiro. Lembro, exatamente. Quer dizer, então, nós temos que ter essa preocupação. Como é que eu vou direcionar, administrar essa entrevista? Para que sua obra tenha credibilidade, a partir da memória que você está trabalhando, é preciso que você tenha ética. Aí o que eu pergunto os pesquisadores, seja do cangaço, seja do Padre Cícero, seja do Caldeirão, não importa a temática, ele tem essa preocupação em seguir um método, para que a entrevista tenha essa validade. É a mesma coisa que você pegar um documento, uma fonte impressa, uma ata, por exemplo, uma ata. Você pode muito bem, eu digo assim, no geral, você pode muito bem adulterar um documento para aquele documento aparecer na obra como um documento original. Quer dizer, então, são essas posturas que merecem a crítica, de qualquer cidadão e cidadã. Isso aí que você está dizendo, Lemuel, todos nós que somos adeptos da leitura, quando a gente pega uma obra, a gente já sabe se aquilo foi direcionado ou não. Ninguém vai citar nomes. Mas tem obras que todos nós já sabemos que teve um direcionamento por conta do partidarismo, digamos assim. E isso é uma coisa que infelizmente acontece, Só voltando um pouquinho aí à palavra do Lemuel, eu queria dizer o seguinte, a prova maior de que esse assunto não está esgotado somos nós aqui e essa audiência que nós estamos tendo agora nesse momento. É isso aí. Isso é uma prova de que o assunto não está esgotado e que se tem muito a se conversar sobre isso ainda, sem dúvida nenhuma. Vocês, o colega Gesiel Oliveira, para vocês falarem um pouco sobre a história do Sandes, ter falado para o professor Frederico que aquele tiro em Lampião, que matou Lampião, foi ele. O que é que vocês têm a dizer sobre essa história? Sobre a história do tiro, a priori eu digo que eu não concordo com o que o Frederico colocou no último livro dele, certo? Eu me dou o direito de não concordar.
mas respeito a pesquisa dele, mas tem alguns pontos que eu contesto. Como o assunto aqui não seria esse em pauta, se eu soubesse que ele ia sair, eu teria colocado aqui os pontos que eu não concordo nessa análise dele. Mas eu vou dizer só um dele para não ficar sem a resposta. Esse tempo que ocorreu para ele contar essa história. Para mim, ela passou muito tempo guardada, vamos dizer assim. Por que ela não saiu antes? Por que ele deixou essa história percorrer tanto tempo para só agora aparecer com essa nova versão? Quando eu digo ele, é o depoente lá que passou essa conversa para o Frederico. O Santos, né? O Santos. Aí alguns vão dizer que é porque ele teria medo de represália, de dizer que teria sido ele quem matou o Lampião. E por que os outros não tiveram? E muito pelo contrário, tiveram, se exaltaram por conta disso, saíram na imprensa e faziam a questão de dizer que era um ou outro que teria morto o Lampião, e só ele teve medo de revelar que teria sido ele só depois de muitos anos. Ele teve medo de dizer que deu tiro e não teve medo de dizer que cortou a cabeça com facão. O que é perante a sociedade. Então, aí já tira logo de tempo, né? Então, eu acho que eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer isso agora também, que faz mais de 20 anos, quase 30, né, que ele deu essa entrevista, dizendo que degolou Maria Bonita e Lampião, eu acho, né? O Santos. Então, por que ele teria medo? Lampião, né? Então, como é que ele teria medo de dizer que deu o tiro? Não tem fundamento, não. E na minha opinião de pesquisador, nós já estivemos lá, inclusive eu fui com vocês por 2 vezes, e fui uma terceira sozinho, com família e tal. Eu vou ser muito sincero e muito cético em relação a isso aí. Olha, quem já participou de esquema de negócio de tiro, de quem já praticou tiro ao alvo com arma de verdade, ou quem já viu um tiroteio. Amigo, eu acho uma coisa isso é tão complicado. Você sair um monte de bala num momento só, para depois o cara dizer que foi ele que atirou em fulano, eu acho quase impossível isso. Porque pelo estudo que é feito, o primeiro tiro que foi dado não foi em Lampião, não é isso? Eu acho que a gente concorda que não foi o primeiro tiro que foi dado que derrubou o Lampião. O primeiro tiro o cara deu em Amoroso, que Amoroso saiu correndo e tal, e aí desabou o tiroteio. Eu não consigo imaginar que alguém, naquela agonia, tenha dito assim, olha, mirei, apontei e atirei naquele cara lá. Rapaz, é uma agonia muito grande, eu acho que não dá para ter essa definição, não. A minha opinião de pesquisador é que não vai se saber nunca quem foi a pessoa que matou o Lampião. Se vocês tiverem... Só sabe, Paulo, quem realmente mirou e atirou. Uma coisa que eu acho infundado nisso daí é se dizer que só Sandy sabia quem era Lampião. Gente, quem sabia quem era Lampião ali era Durval e Pedro. Era Durval e Pedro que estavam convivendo com o Lampião ali naquela semana. Sandes fazia tempos, acho que anos que não via Lampião. E quem apontou onde estava a toda de Lampião foi os coiteiros, foi Pedro e Durval. Ou seja, não precisava de Sandes para dizer onde estava Lampião. Essa questão de mirou em Lampião, ela é bem controversa. Porque eu vou lembrar a vocês aqui palavras do seu Luiz Cazuza. Um homem arriado é uma coisa, um homem desarriado é outra coisa. Quem estuda o cangaço sabe o que é isso, né? Arriado e desarriado. Então, naquele furdunço ali, não tinha, principalmente com o medo, a hora, que era uma hora, o dia ainda estava clareando, e se identificar à distância quem era quem não. É tanto que tem um fato interessante, entre outros, que Antônio Jacó, quando matou Luiz Pedro, ele achava que era Lampião por conta da riqueza dele. Não era nem pelo aspecto físico, é porque ele era um cangaceiro tão rico que ele disse, opa, matei Lampião, estou rico pro resto da vida. Quer dizer, naquela distância, naquela hora, não tinha como se identificar quem era quem não, na minha opinião. Só depois é que você vai ver quem foi que morreu e quem foi que não morreu. Mas para dizer, eu atirei em fulano porque ele estava ali,
O colega aqui, Neto Fer, está dizendo o seguinte: vamos respeitar o trabalho de Frederico. Amigo, o professor Lemuel acabou de falar antes, caso o amigo não tinha visto. Nós estamos fazendo uma crítica não ao professor Frederico, que é nosso mestre também. Eu ia falar isso agora. Uma crítica ao que o Sandes diz para ele, que nós não temos o direito de não concordar. Frederico, eu acredito que todos aqui temos o maior respeito por ele. Como o professor Lemuel disse, todos nós estamos sujeitos a críticas. Ninguém está falando... Eu sou praticamente vizinho. Sou praticamente vizinho de... A gente mora aqui em Recife, já estive com o Frederico várias vezes, e já disse a ele que eu me considero um discípulo de Pernambucano de Melo, porque eu acho que ele tem grande importância nesses estudos desses temas do Nordeste, né? E, inclusive cangaço. Ele tem muita autonomia para isso aí. Ele é, sim, um dos maiores pesquisadores do cangaço. Agora, o que o Ângelo disse aí é um direito do historiador. Ele está discordando daquele ponto. Não é que esteja desmerecendo o trabalho de Frederico de jeito nenhum. Não é isso, Ângelo? Não tem nem fundamento. Pelo amor de Deus. Isso não passa nem de longe pela minha cabeça. Nós mesmo aqui discordamos um do outro em quantos assuntos, né? Muitas vezes. Isso. Olha, isso me faz lembrar do nosso amigo em comum aqui, a todos nós, do Paulo Gastão. Paulo Gastão, para nós, foi a pessoa que deu, acho que para todos três aqui, pelo menos muitos que estão nos ouvindo e assistindo. Foi quem deu o pontapé inicial para a gente gostar desse assunto e se interessar mais e tal. Quantas e quantas vezes não discordei dele? Muito. O Lemuel, o Paulo, o Ademal. Da gente, né? E isso desmerece o trabalho dele, ou o meu, ou de qualquer um de nós? Não. Exatamente. Nós tínhamos opiniões diferentes. O mestre Alcino Costa, Pronto. Quantas vezes? Uma vez, me lembro, num congresso que nós fomos em Brasília, do cangaço, o primeiro congresso, estávamos todos lá, e eu tive a grande oportunidade de ficar no mesmo quarto com Alcino Costa. Foi um aprendizado enorme, porque nesses encontros, vocês sabem muito bem que a madrugada vara, né? A gente só falta não dormir, porque quer aproveitar o tempo e fica conversando. Nós fomos dormir quase 3 horas da manhã, discutindo Angico. Eu na minha linha de pensamento e ele na dele. Não precisa, não tem que... Algumas coisas ele me convenceu, outras não, e vice-versa. Então é por aí, não tem nada de desrespeitar o trabalho de ninguém. O José Souza já botou aqui várias vezes perguntando se alguém de vocês pode falar sobre o cangaceiro Pilão Deitado da época do Antônio Silvino. José Souza, eu tenho o nome de Pilão Deitado num verso de Cordel, Futebol no Inferno, alguma coisa assim, e esse Pilão Deitado eu acho que ele não existiu. Eu não tô. E se existiu, foi do tempo realmente de Antônio Silvino, mas o que eu tenho dele é desse cordel que faz um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, né? Aí contando a narrativa da história. Mas o que eu tenho dele é desse folheto de cordel. O outro colega aqui perguntando dos cães em Angico que não deram alarme. Gente, eu pelo menos dos que eu conheci, que estavam na grota, na hora do combate, não tinha nenhum cachorro na hora do combate. E o único cão, segundo os que eu conversei, me disseram que tinha lá no coito, era o cão de Lampião, só tinha um cachorro, e esse cão saiu com os homens que foram buscar o leite, tanto é que ele só foi morto depois que o combate acabou, que ele retornou ao coito e os volantes mataram ele após o combate. O que eu posso dizer é isso. Tem gente que acha que tinha 2, 3, 4, 5. Não era nem um canil, pessoal. Não tinha essa quantidade de cão lá. E se tivesse, era provável ter morrido outros e esses cães teriam aparecido, mas não apareceram nunca. Então, segundo os cangaceiros e até os volantes que eu conversei, esse cão foi morto após o combate, que foi justamente, pelo que disseram, o cão que saiu para buscar o leite com os homens que saíram na madrugada do lado oposto que a volante vinha. Anjo, então mandando um abraço para você aqui lá da sua cidade, viu, Anjo? Cadê? Sumiu aqui o nome do rapaz, é muita pergunta. Jaguaruana, né? Jaguaruana, é. Um amigo seu lá, terra boa. Jaguaruana, viu? Um abraço aí também para ele. Terra muito boa. Lemuel, dos eventos que você já teve a oportunidade de participar, teve alguns que quem promoveu foi vocês aí dentro das universidades.
Desses eventos, qual é um que você pode destacar que lhe marcou assim pela quantidade de pessoas e principalmente pelo conteúdo que teve nesses eventos? Cajazeiras e Vitória da Conquista. E nós realizamos em Cajazeiras, e foi uma repercussão muito boa. E lá de Cajazeiras a gente aprovou Vitória da Conquista, da Universidade Estadual, acho que da Bahia, o sudoeste da Bahia, um negócio assim, o campus de Vitória da Conquista. E lá também o que me surpreendeu foi caravanas do Amazonas, do Pará. Eu fiquei assim, encantado quando eu vi os ônibus. Tinha mais ou menos uns 6 ou 7 ônibus de outros estados, né? Quer dizer, então, nós fizemos um trabalho muito bonito em Vitória da Conquista. E o quarto foi em São Raimundo Nonato, que aí eu cheguei a participar das primeiras reuniões lá, eu, Paulo, Benedito, eu acho que o Leandro estava conosco lá. Será? Eu, Seraine, isso, gente finíssima, Seraine, o Damasceno, foi uma das pessoas que articulou, movimentou bem. Cajazeiras, e em especial a Vitória da Conquista, para mim, Cajazeiras porque nós resultou no livro, certo? Nordestes e nordestinidades. E Vitória da Conquista, nós tivemos um problema, nós tínhamos o dinheiro, mas houve um entrave burocrático na universidade e esse dinheiro terminou não sendo liberado para o livro. Quer dizer, o livro foi feito, tudo mais, por uma questão burocrática, não houve a liberação da verba e nós não pudemos publicar. O Zé Matos está perguntando aqui a vocês, se Lampião tivesse sido pego vivo, ele teria sido morto como queima de arquivo? O que é que vocês acham disso? Não tem como a gente... Não tem como imaginar. Mas eu acredito que... na minha concepção, eu acho que ele jamais seria pego vivo. Tanto que ele andava com aquele veneno para alguma coisa acontecer. Então, eu acho isso pouco provável. Mas isso é muito difícil você fazer uma previsão sobre isso. Nunca entrou no meu raio de pesquisa, não. A gente lembra, sabe de quê? A gente lembra da história de Corisco, né? Que Corisco estava ferido, né? E o Zé Rufino fala que dizia, se entrega, Corisco, né? Aquela história toda que depois o cara fala na própria narrativa da reportagem. Não, coronel, né? Ele estava impossibilitado de usar arma. Quem atirou foi Dadá, quem estava com a arma era Dadá. Então, nem armado o Corisco estava. Segundo, ele estava ferido. Há divergências. Mas ele estava com os membros superiores inutilizados. Então ele não conseguia levantar uma arma. Ele estava em fuga. Segundo o nosso amigo Sérgio Dantas e outras pessoas que eu também conheci que estavam lá, ele podia atirar de arma curta. O próprio Bulhões diz que ele atirava de pistola e revólver, ele não podia levantar rifle. Isso é uma coisa muito polêmica, porque por conta daquela história do filme do Glauber e juntou uma coisa e outra, então se tenta muito imputar aquilo ali como uma covardia de Zé Rufino. Mas a gente tem romantizado. A gente tem que ser frio na hora de analisar essas coisas. Por exemplo, se eu nunca tivesse ouvido nada de ninguém que estava presente, que eu ouvi, e não tivesse acompanhado, digamos, o estudo do Sérgio Dantas, eu podia até dizer, realmente ele não podia atirar. Mas a partir do momento que o Sérgio fez esse trabalho, que eu ouvi uma pessoa que era amiga da Zefinha dizer que Corisco fazia trança no braço delas, é sinal que ele podia movimentar a mão. Né? E então poderia. Que tudo indica, ele atirou. A gente não estava lá para bater o martelo, mas existe essa possibilidade, né? Mas isso que você está falando aí até corrobora com minha suspeita aqui. Então, se ele fez uma muganga, como diz o nordestino, como ele se mexeu ali a pistola, né? Não entrego não, que aquele povo não ia se entregar. Aí o pessoal largou a bala no homem, então não iam esperar por nada de novo, entendeu? Pois é, não tem pronto correr. O Carlos Henrique está perguntando aqui se ainda é possível encontrar alguma coisa lá em Angico, em outros locais, da época do cangaço. Segundo a gente sabe, o nosso amigo já até falou sobre isso, a faculdade, se não me engano, de arqueologia lá de Aracaju está fazendo um trabalho lá em toda a região
em busca de coisas da época do cangaço. Vamos aguardar aí, eu não sei como é que anda esse trabalho, mas vamos aguardar aí, que eu acredito, se não me engano, até o professor Durão, responsável, vamos aguardar que deve aparecer alguma novidade a qualquer momento. Pelo menos assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Essa história do Curisco aí que vocês abordaram no cangaço, né? Tem muita glamorização eu acho que por isso que chama a atenção de muita gente que não pesquisa mais profundamente, porque existem muitas histórias paralelas, romantizadas, vamos dizer assim. Isso. Vou botar isso romantizado entre aspas. No próprio Angico, né? Aquela história do Luiz Pedro, que havia furado o cerco, aí a Maria grita: Luiz Pedro, volte. E a promessa? Né? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Na minha opinião, isso não existe. Não, na hora da bala... Um furduço daquele não acaba morrendo de medo, doido para correr. Depois que ele passa das balas, ele vai voltar. Porque volta não. Não tem pra onde correr. Isso aí é coisa de filme, né? Aí, quando você falou aí do Glauber Rocha, é a mesma coisa da história de Zé Rufino. Por isso podia atirar com armas pequenas. Ele só não podia arma grande, porque ele não tinha como sustentar. Ele estava com os braços... Pequena, com certeza ele podia. Então, quem nos garante que ele não revidou? Né? É como foi dito aí, ninguém pode taxar, porque ninguém estava lá para ver, mas provavelmente ele revidou, porque a vida dele toda foi fazendo isso. Então, da última vez, e ele também não sabia que era a última, mas daquela vez, ele não ia revidar. Por quê? Exato. Então, tem muita coisa na história do cangaço que leva para esse lado aí romantizado, né? A gente que lê um pouquinho mais e tenta entender um pouquinho mais a história, vê que não é bem assim. O André Naso está perguntando aqui que no pós-cangaço, nos anos 60, 50, 40, 60, o cangaço deu, digamos, uma esfriada com as pessoas que sobreviveram. Lemel, por que a academia, de uma certa forma, nessa época, não foi tão atuante num tema tão polêmico? O que você pode falar alguma coisa sobre isso? Existe uma questão muito interessante em relação a isso aí. Se a gente pegar parte das obras dos anos 50 e 60, nós vamos ver dentro da academia algumas produções. Mas eu vou colocar o seguinte: por que até hoje ainda se faz aquela pergunta, bandido ou herói? Quer dizer, por que muita gente acha que Lampião, que o cangaceiro, ele é herói? De onde partiu essa ideia do heroísmo? Nos anos 50, o Brasil ainda buscava uma identidade nacional. O Brasil ainda estava no estágio de se mostrar para o mundo como uma nação, e a gente precisava de referências. Infelizmente, uma das referências que foram trabalhadas foi a referência do cangaceiro. O cangaceiro representando uma região, cabra macho, uma sociedade extremamente machista, sexista, patriarcal, violenta, coronelista, extremamente desigual, e cria-se a imagem de que o símbolo nacional é aquele homem do sertão. E esse trabalho, essa imagem que foi construída, esse discurso que foi construído do cangaceiro como o sujeito que lutou contra as desigualdades, partiu de dentro das academias. Hobsbawm é da academia, gente. Billy da academia. Quer dizer, então, o tema cangaço não ficou esquecido. Luitgard é academia. Rui Facora, que isso? Essas pessoas estavam dentro da academia. Quer dizer, então, a diferença é que os trabalhos desenvolvidos dentro das universidades, em termos de quantidade, eram bem pequenos. Por quê? Nos anos 50 e 60, existia uma discussão muito maior, que era buscar uma identidade nacional para o Brasil. E a figura cangaceiro entra. Por isso, muita gente acha e defende, inclusive, a ideia do Lampião revolucionário. E eu, particularmente, discordo. Revolucionário. Lampião nunca defendeu o fraco e o oprimido. Ele defendeu os interesses dele e de quem estava do lado dele. O coronel que estava do lado dele era aliado dele, o que não estava era inimigo. A mesma coisa, o pobre, o sertanejo que estava do lado dele, ele protegia. Aquele que não estava, ele eliminava. Então não tinha essa de Lampião ser o defensor dos fracos e oprimidos. Ele era o defensor dos interesses dele.
Então, eu não vejo Lampião, né, como aquele líder de um movimento social que defendia os fracos e oprimidos. Eu discordo totalmente disso. Existem inúmeras pessoas que defendem, e eu respeito a posição, mas eu não concordo. E combato esse discurso sempre. Lampião não representou classe pobre. Se ele tiver de representar alguém, é classe rica, porque ele era uma pessoa que tirava do rico para dar aos pobres. Essa história de Robin Hood não cola, viu? Não cola, entendeu? Se alguém quiser engolir, pode engolir. Agora, eu não vejo por aí. Lemuel, eu acho que todos nós, eu vou falar por mim, depois os meninos aí falam. Quando eu comecei a entrar nesse mundo do cangaço, eu comecei achando isso que você está dizendo, que Lampião era o nosso Robin Hood. E eu sempre digo que a maior decepção que eu tive foi quando eu descobri que ele não era aquilo que eu achava e que eu queria que ele tivesse sido. Um grande paladino, um grande Robin Hood. Acontece que eu soube ter o pé no chão e soube cair na realidade. O que é que eu sempre falo em relação quando a gente descobre que ele não era o que a gente queria que ele tivesse sido? Porque todos nós queríamos. No nosso íntimo, nós queríamos que alguém tivesse aparecido para fazer isso. Acontece que Lampião é um personagem tão empolgante que alguns autores se apaixonam tanto pelo personagem que, embora descubram que ele não era isso, não cai na real para assumir. Eu penso dessa forma. O cara não cai na real. É verdade, você tem razão. É como você ter um filho, o seu filho vira um fora da lei, vira um marginal hoje em dia, ele vai continuar sendo seu filho, você vai continuar amando ele, vai negar que ele é aquele bandido que todo mundo diz que ele é. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sei o que o Ângelo e o Paulo podem... Sempre quando eu vou falar sobre cangaço em algum local, alguma academia de letras, escola, qualquer canto, eu procuro frisar isso aí que o Lemuel acabou de dizer. Não existe nada de Robin Hood na figura de Lampião. É o primeiro ponto. E isso, muitas vezes, decepciona as pessoas. Eu já fui questionado por pessoas depois da palestra e tal, por que é que eu tinha essa aversão a Lampião e estudava o cangaço. Eu digo, não é por aí não. Se eu estudo o tema, porque eu gosto do tema, mas isso não quer dizer que Lampião tenha sido um herói de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, na minha maneira de ver, ele só pensava em si e nos seus. Não existe esse negócio de dizer que Lampião era defensor de pobre e oprimido, isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Mas muita gente, principalmente hoje com o advento da internet, com esses grupos, as pessoas só faltam se matar aí na internet se você falar alguma coisa que Lampião era pelo menos qualquer coisa. Você não pode falar não, porque ele é o herói do Nordeste e que a gente sabe que não é por aí. O buraco é mais embaixo, né? A minha visão também, eu vou compartilhar com a de Ângelo também, e eu já até tive, assim, alguns, não foram problemas, mas, assim, numa palestra que eu fui dar uma certa vez, eu tentei mostrar o lado feroz do cangaceiro, do Lampião, que eu mostro que ele enfrentou um problema muito sério, que naquele tempo no sertão sempre já existia, né, que essa guerra entre família e tal, e ele passou a juventude dele, quando ele virou bandido, no caso, entrou num bando, né, rancor e ódio. Então ele queria se vingar, ele queria... E como ele mesmo diz numa entrevista, que eu acho que foi em Juazeiro, ele diz assim, entrei nessa vida e estou pegando gosto. Porque virou aquela história do pernambucano, né? Cangaço, vingança, cangaço, refúgio, cangaço, meio de vida. Aquele cara disse, uma vez dentro do cangaço, não pode mais sair. Vai ser o quê? Vai fugir para onde? Vai viver de quê? Tem essa teoria, essa história que se diz. Resumindo a história, eu cheguei a dizer na palestra que até o coronelismo, na época, foi um mal necessário. Na minha visão, o sertão não tinha segurança, não tinha o poder público, não chegava lá no sertão. O que é que os governantes, os políticos acharam interessante fazer? Olha, bora armar esses coronéis aí, esse pessoal que é mais, que está ali no topo da pirâmide, né?
da sociedade, para eles protegerem a terra deles lá e pronto. Foi aí que desandou tudo também, né? Também. Criaram bandos de jagunços, esses jagunços também foram se revoltando e virou uma guerra fratricida, né? Todo mundo armado, todo mundo se engalfiando, cada um querendo ter sua razão. E é por isso que Lampião dizia, batendo no peito, a gente não rouba, nós toma pelas armas. Não tinha esse código de ética, a gente não rouba, a gente toma pelas armas. É uma coisa que criou-se um código de ética no tempo. Tanto é, para finalizar, que na literatura se diz que Lampião tinha horror a ladrão. Sabem disso, né? Lampião tinha horror a ladrão de galinha, ladrão de terreiro, ladrão de bode. Ele tinha horror, ele matava, ele capava um cara desse, porque ele dizia que vai tirar de quem não tem, né? O pior Tem criminoso na época, Paulo, o que consta era o famoso ladrão de cavalo. O cavalo Né? era a pior raça que existia.